Olá, minha turma, alunos da segunda série. Tema de hoje: leis volumétricas das reações químicas. Vamos começar pela lei das proporções volumétricas constantes deste cara, Joseph Gay-Lussac. Bom, observando uma reação entre hidrogênio e oxigênio, aí estamos falando de gases, a lei das proporções volumétricas, nós estamos aqui tratando de gases. Então, gás, hidrogênio mais gás, oxigênio, forma vapor de água. Essa era a reação que ele tinha em foco. O que ele percebeu? Que a cada 2 volumes de hidrogênio mais 1 volume de oxigênio, formava-se 2 volumes de água. Como vemos aí na figura, imaginando, transportando isso para litros. Imagine aqui, ó, 2 litros de hidrogênio gás mais 1 litro de oxigênio gás formaria 2 litros de água a vapor. Ok? A partir dessa descoberta, nós temos o enunciado da lei de Lussac, das proporções volumétricas constantes, que diz: os volumes das substâncias gasosas que reagem e que são produzidas nas mesmas condições de temperatura e pressão, importante esse detalhe, ó, mesmas condições de temperatura e pressão, guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. 2, 1, 2. Ok? Pouco depois, um cientista, na verdade, um conde italiano físico chamado Lorenzo Avogadro, trouxe para nós o conceito de molécula. Segundo Avogadro, a molécula ela seria constituída de átomos. A molécula seria a menor parte de uma substância, mas essa menor parte estaria formada por elementos químicos, por átomos. Então, um grupo de átomos ali se reúne, né, formam como que um conjunto, e esse conjunto Avogadro chamou de molécula. Pegando como exemplo lá a reação estudada por Lussac, gás hidrogênio mais gás oxigênio formando água a vapor, Avogadro pensou no seguinte: olha, se 2 volumes de hidrogênio mais 1 volume de oxigênio produz sempre 2 volumes de água a vapor, então é bem possível que o número de moléculas em cada volume desses seja o mesmo. Ao qual ele chamou ali, ou podemos chamar de X, né? Então, 2x de moléculas de hidrogênio mais um x de molécula de oxigênio vai produzir 2x de moléculas de água. Perceba que, partindo da ideia de correspondência, né, de volumes entre as substâncias, poderíamos ter uma correspondência também de volume para moléculas. Ou seja, 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio reagem com 1 molécula de oxigênio. A partir dessa ideia, nós percebemos então essa relação entre volume e quantidade de moléculas. Cada volume tem então o mesmo número de moléculas quando falamos em gases. Ok? Aí nós temos a reação da água, que conhecemos bem hoje, né, balanceada ó, com esses valores aqui em vermelho, né? 2 moléculas de água com 1 molécula de oxigênio vai me produzir 2 moléculas de água. Então temos aí o conceito de molécula de Avogadro. A partir desse conceito de molécula,
Avogadro criou uma hipótese, que é chamada de hipótese de Avogadro, hoje conhecida como lei de Avogadro, que diz: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, novamente vamos destacar isso, pressão e temperatura, ó, na mesma condição. Então, volumes iguais de gases diferentes contêm o mesmo número de moléculas. A teoria de Avogadro apresenta, então, a seguinte definição para substâncias simples e substâncias compostas, que nós já até vimos lá na primeira série, mas é bom recordar. A partir desta ideia, podemos dizer, primeiro, que as moléculas da substância são constituídas por pelo menos 2 átomos, ou seja, uma molécula precisa ter, no mínimo, 2 átomos, como é o caso aí do gás hidrogênio. Segundo, as moléculas da substância simples são constituídas por átomos de mesmo elemento químico, que é o caso aí do gás hidrogênio ao lado. Terceiro, as moléculas das substâncias compostas são constituídas por átomos, por 2 ou mais átomos, né, de elementos químicos diferentes. Então, caso aqui, ó, da amônia, NH3, onde eu tenho nitrogênio, um átomo, e outro átomo diferente, que é o hidrogênio, ó, 3 hidrogênios. Eu tenho que ter pelo menos 2 átomos diferentes para eu ter a substância composta. E quarto, na reação química, e agora o mais importante para nós hoje, as moléculas podem ser divididas, mas os átomos permanecem indivisíveis, que é o caso lá, ó, quando nós vimos a reação da água, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, percebemos, ó, que vai haver ali uma combinação entre hidrogênio e oxigênio para formar a água, o H2O. Vamos agora considerar, com base no que aprendemos, esse exemplo e tentar resolver essa questão. Temos aí gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando NH3, que a gente chama de amônia. Fazendo-se reagir 4 litros de gás nitrogênio com 9 litros de gás hidrogênio em condições de pressão e temperatura constantes, pode-se afirmar que... O que se pode afirmar? Letra A. Os reagentes estão em quantidades proporcionais à indicada na reação? Então, nós temos que ver agora, pensar nessa quantidade aqui que foi dada, por exemplo, 4 litros de gás nitrogênio. É uma quantidade. A outra quantidade, 9 litros de gás hidrogênio. Será que isso está proporcional ao que nós vemos na reação? A reação tem aqui, ó, que a gente chama de coeficiente, ó, aqui quando não tem nada é 1, aqui é 3, aqui é 2. Será que está proporcional? Bom, vamos ver se está obedecendo aqui ao que Avogadro falou. Ó. Como que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, imaginando que a gente reaja 4 litros, vamos fazer aqui as hipóteses, né? As situações possíveis. Então, imaginando 4 litros de gás nitrogênio. Está aqui. Vamos pensar aqui nos expoentes. Aqui é 1. Aqui é 3. Se aqui é 1, ó, 1 está para 4. 3 vai estar para quanto? Ó, concorda que 3 é o triplo de 1? Então, ó, eu teria que ter aqui 3 moléculas de hidrogênio reagindo com uma de nitrogênio, né, para formar amônia. Então, se aqui é 3 e aqui é 1, e aqui é 4, então eu vou ter aqui, ó, 12. Concorda? Porque aqui tem que ser 3 vezes mais que esse. 3 vezes 4, 12. Mas, vamos lá. Se reagisse dessa forma aqui, o que ia produzir? Produziria 8 litros de NH3, se fosse essa situação aqui. Concorda? Porque 2 é o dobro aqui de 1, não é?
Qual seria o dobro de 4, então? 8 litros. Perceba que isso aqui, gente, é invariável, é uma proporção invariável. Se eu entrar com 4 litros de nitrogênio, eu vou precisar de 12 litros de hidrogênio para reagir e formar 8 litros de amônia. Isso é invariável. Tem que seguir essa proporção. Foi o que Avogadro ensinou com a lei dele. Mas, será que isso ocorre aqui? Não. Por quê? Perceba bem. 4 litros de nitrogênio. Eu precisaria ter 12 de hidrogênio. Mas eu tenho 12? Não, só tenho 9. Eu só tenho 9. Só tenho 9. Então não dá. Essa situação não me permite. Não dá. Teria que ter 9 litros de hidrogênio. Eu teria que ter 12 aqui, mas só tenho 9. Ok? Então, vou descer um pouquinho. Vou imaginar, então, agora 3 litros de nitrogênio em vez de 4. Porque eu tenho 4 litros, mas se reagir só 3, aí o que vai acontecer? Perceba. 3, então, aqui, ó, 1, né? 1 para 3. Aqui, não é 3 vezes maior que aqui? Tenho 3 vezes mais hidrogênio que nitrogênio. Então, aqui seria o triplo, né? 3 vezes 3, 9. Ó. E continuando aqui a reação, se aqui eu tenho 3, ó, 1 para 3, 2 vezes 3 seria quanto? O dobro, né? Seria 6 litros de amônia produzida no final. Bom, agora a questão é, eu tenho 9 litros de hidrogênio para reagir na reação? Tenho. 9 litros de gás hidrogênio. Então, essa é a proporção em que vai acontecer a reação. 3 litros de nitrogênio, eu tenho 4, vão reagir 3 litros. Com 9 litros de hidrogênio, eu tenho os 9 litros de hidrogênio, formando 6 litros de amônia. Sobrou quantos litros de nitrogênio? 1 litro. Ok? Esse litro que sobrou, eu chamo de excesso. O excesso de nitrogênio, né? Então, vai reagir 3, aí eu falo mols, né? Vamos dizer assim, 3 litros de, na verdade, 3 mols não, 3 litros de nitrogênio com 9 litros de hidrogênio, formando 6 litros de amônia. Vamos para a opção C aqui, para analisar ela. Após o fim da reação, os reagentes são totalmente convertidos em amônia? Não, ó, sobrou nitrogênio. Não pode dizer que foi totalmente convertido, né? Reagente totalmente convertido, não. Letra D. A reação se processa com aumento do volume total? Será que vai aumentar o volume total? Ó, aqui eu tenho 3 volumes, mais 9, 12. Aqui eu tenho quantos volumes? 6. Aumentou o volume total? Não, diminuiu. Ó, pegadinha. Então, 3 mais 9 na química não são 12. Vai depender, ó, dos coeficientes estequiométricos. Aqui eu reagi, ó, 12 litros dessas moléculas, elas se reorganizaram de tal forma que no final eu tenho 6 litros. E a letra E, aqui embaixo, após o fim da reação, são formados 8 litros de amônia? Não, 6. Né? Vimos aqui em cima que não é possível a situação. 6 litros. Então, qual a letra que é a correta? É a letra B. O N2 está em excesso. Exato, a gente viu aqui, ó, que temos 4 litros, mas reage só 3 litros. Não é isso? Reage em 3 litros, para combinar certinho ó, com esses 9 litros de hidrogênio. E aí eu tenho 6 litros de amônia no final. Essa é a resposta correta, letra B. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.